o céu ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Boa noite! Mais uma sexta-feira, né? Com a graça de Deus. Falar aí sobre os milagres que o Senhor faz diariamente em nossa vida. E enquanto o pessoal vai entrando, né? Vamos entregando esse momento, esse dia, nas mãos de quem faz o maior milagre, que é o Senhor. Então, vocês que já estão aí, me deem um ok para saber se o áudio tá legal, né? Aproveita, seja também mensageiros do Senhor. Aperta aqui, ó, nesse aviãozinho, convida os irmãos para participar conosco. Vamos levar o evangelho para aqueles que precisam escutar. Vamos nos evangelizar. Vamos falar do amor de Deus, vamos falar das graças que Ele coloca em nossa vida. Vamos falar da nossa necessidade de tê-lo aqui conosco, né? De crer nele. Então sejam todos bem-vindos, bem-vinda Patrícia, bem-vindo Sérgio, Marta, Genesse, Adriana, Deus te abençoe, Adriana, Antônio, meu pai. Então sejam todos bem-vindos. Vão compartilhando essa live, vão dando aí o coraçãozinho para o Instagram poder, né, com o algoritmo dele, chegar a mais pessoas, a levar essa live para muito mais pessoas. E enquanto o pessoal vai entrando, vamos deixar que o Espírito Santo, né, nos envolva com seu amor, limpe os nossos corações para que a gente possa hoje escutar, compreender o que o Senhor quer nos dizer hoje. E partilhar com os irmãos os milagres do Senhor, os testemunhos, a vida. Então vai, aproveita, chama os irmãos para participar conosco. Deus que faz o céu ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível
sabemos que a morte já venceu. Vivo está dentro de mim. Vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Eu creio em ti, Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir. sim, eu creio em ti, Em seu poder. Deus do sobrenatural. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma sexta-feira, mais um dia providenciado por Deus, né? Eita, que Deus tremendo. Eu quero iniciar a live de hoje dizendo: a oração feita com fé salvará os doentes. O Senhor o levantará, e se ele tiver pecado, será perdoado. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você estava doente, orou, e o Senhor escutou lá do céu o teu clamor e fez em tua vida um milagre. Muitas vezes os milagres, né, são realizados de momentos dos quais a gente vai vivendo, vivenciando. Alguém que passa por uma doença, né, e vai vendo o milagre se transformando em sua vida dia após dia, naquele processo. Mas existe também, meus irmãos, aquele milagre daquele evento inesperado, de quando você nem imaginava passar por aquele turbilhão. E você olha para o lado e só encontra uma saída. E só encontra um socorro. E é onde o Senhor estende a mão e realiza o milagre dele. Hoje, né, os nossos participantes, esse casal do meu coração, Marcos e Tatiana, vem trazer a palavra, mas também vem testemunhar um milagre, um dos milagres da vida deles, de anos atrás. Mas um milagre que hoje a gente glorifica muito ao Senhor por este milagre. Não só este, mas tantos outros, mas este em especial. Porque quando o milagre é na ressurreição, toca em nosso coração. É isso mesmo. O Senhor faz ressurgir muitas pessoas que estão mortas. Muitas pessoas que estão desacordadas, o Senhor ressurge. Nós já vimos pessoas ressurgindo do álcool, ressurgindo das drogas, né? E também vemos a ressurreição de pessoas que estavam mortas para o mundo. Muita gente que estava aí desenganada pelos médicos ressurgiram. Pais que até chegaram a pegar seus filhos desacordados, mortos para o mundo. E o Senhor fez novamente o sopro da vida. É sobre esses milagres
Esses milagres feitos por esse Deus tão lindo e maravilhoso. É sobre esses milagres que o Senhor hoje quer falar para você. Então, se você tem alguma coisa na tua vida que está aí morta, que você não consiga encontrar uma solução, comece a orar. Comece a entregar a esse Deus a tua vida. Comece a entregar nas mãos dele para que ele faça um milagre. Para que o milagre aconteça. Né? E eu quero convidar você que está aí, que se você também tiver um milagre para partilhar aqui conosco, algo que você glorifica ao Senhor todos os dias por esse milagre feito, dá um oi nos comentários e diz, eu quero participar. Daí eu faço o convite para você também entrar na nossa live e também participar e também falar dos milagres que o Senhor faz em tua vida, né? Então vamos entregando. Vamos entregando e agradecendo ao Senhor pelos os milagres cotidianos que Ele faz em nossa vida. E o maior milagre que nós temos todos os dias é poder acordar, né? Sentir o ar nos nossos pulmões. Isso é maravilhoso. Isso já é o milagre da vida. Então, deixa eu convidar aqui esse casal que eu do meu coração para partilhar aqui conosco. Deixa eu ver, Tati Marcos. Eles que vêm trazer a palavra, eles que têm um milagre vivenciado por nossa família. Olá, boa noite. Olá, boa Boa noite, noite. família. Boa noite a todos os nossos amigos e o pessoal que está assistindo essa live hoje. É um prazer, mais uma vez, estar novamente participando dessa live. É gratificante muito todas as vezes que nós participamos, porque nós aprendemos uns com os outros, né? É verdade. E o interessante é que hoje é falando sobre milagre. Eu estava ouvindo você falar e é como você disse, né? Só em nós já passarmos a se levantar durante o dia, já é um milagre da qual Deus nos proporciona de estar de pé novamente, porque nós vamos dormir, nós não sabemos se vamos acordar, se vamos se despertar, e Deus permite que a gente se desperte e mais uma vez chegamos a respirar. Boa noite, tem como tá aí no vídeo. Boa noite, gente. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. É um prazer mais uma vez estar aqui para falar das grandezas de Deus. Porque se a gente fosse falar o que Deus já fez, era noites e noites de live. A gente tem muito que agradecer a Deus. Muito, 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 muito que agradecer a Deus. Mas hoje, em especial, vamos falar de milagre, porque foi um verdadeiro milagre o que Deus fez. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que Deus possa abençoar e que vocês possam ser alcançadas com o que a gente vai falar aqui. Não só eu e Marcos, mas como Cássia, que você seja alcançada, que Deus possa tocar no teu coração e você saber que muitas das vezes a gente acha que não é nada, mas é muita coisa o que Deus faz na nossa vida. Às vezes, um pequeno gesto, qualquer coisa, é o Senhor que faz, é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege. Porque se não fosse Ele na nossa vida, a gente perecia. Então, temos que ser gratos todos os dias. Amém? Amém. Vou colocar assim. Palavra. A respeito de milagre, o texto da qual Deus tinha colocado no meu coração é um texto bastante interessante que envolve uma família. Creio que vocês que vão nos acompanhar, se tiverem com suas Bíblias, podem nos acompanhar também o texto, que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 5. Alguns versos nós estaremos lendo, que são os versos 21
22, 23, 24. E depois pularemos para o 35, onde nós vamos ver o pedido de um pai. A Bíblia fala sobre Jairo, um homem chefe da sinagoga. Quando nós passamos a ler, nós vamos ver, meditar nesse texto. É um texto bastante interessante, onde um pai de família, ele se dispõe até ir até Jesus, até chegar aos pés de Jesus e suplicar pela vida da sua filha, que estava enferma a ponto de chegar à morte. Mas vamos já ler para ganharmos tempo, para nós podermos participar. Eu acho lindo toda vez que eu leio essa passagem, é uma passagem linda e traz muita reflexão para as nossas vidas. É um texto que nos abre a mente daquilo que nós somos e daquilo que nós podemos ser também na nossa caminhada cristã. Que diz assim o texto: tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que estáis alvoroçados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Nós vimos aqui um texto, como da qual eu estava falando, de um pai de família, né? A Bíblia diz que ele era um chefe da sinagoga, ou seja, um homem que tinha um poder aquisitivo e bastante conhecimento naquela época. Mas o que eu acho interessante, que ali, diante daquela situação, creio eu, a Bíblia não fala, que aquele homem já deve ter gastado tanto dinheiro com remédios, medicação, médicos, mas chegou ao ponto que ali já não era mais o âmbito material, o âmbito financeiro. Ali já era a parte espiritual, ou seja, a parte sobrenatural. Aí eu acho que é interessante, Cássio, que ele recorre a quem? Aquele que pode nos acudir nas horas mais difíceis. Lembro eu, quando a minha esposa falou sobre a respeito do milagre de Marquinhos, que você teve um determinado momento que chegou a suplicar ao Senhor Jesus pela vida dele. E veja que esse homem não foi diferente. A Bíblia diz que ele chegou aos pés de Jesus e começou insistentemente a suplicar pela vida da sua filha, ao ponto que ele reconhecia que ali já não era mais algo que estava no controle dele. Já tinha saído do controle. E quando a gente sai do nosso controle, muitas vezes a gente se peça a perguntar: e agora? O que é que vai acontecer? O que é que vamos fazer? Enquanto você está em mãos com aquilo que você pode controlar, é fácil você controlar, falar, mas quando sai das suas mãos, que perde o controle, e você não tem mais força, não tem mais poder sobre aquela situação,
Chegar ao ponto desse homem, que quebra, aí eu vejo ele quebrando todos os paradigmas, né? Ele, por ser um homem de poder aquisitivo, tinha dinheiro, bastante dinheiro, e também tinha prestígio, mas chegar ao ponto de ele dizer, agora eu vou ter que recorrer ao sobrenatural, que não é mais comigo. Ao ponto dele ter que enfrentar, a Bíblia diz que tinha uma multidão acompanhando Jesus. Ele teve que enfrentar uma multidão. Então, tem muitas vezes na nossa vida que a gente tem que quebrar alguns protocolos e chegar até Jesus. Como a Bíblia vai dizer no versículo 22, que ele chegou a Jesus. E ao momento na qual nós chegamos até Jesus, já chegamos, eu creio ele, que já chegou quebrantado a situação, porque não é fácil quando você vê um filho. Você tem filho, né, Cássio? A gente temos filho, a gente sabe muito bem. É mais fácil quando as coisas estão acontecendo em nós, porque nós sabemos o que estamos passando, do que com um filho que muitas vezes não sabe o que está passando, o que está acontecendo. E é doloroso a gente saber que uma criança está enferma e ela não consegue dizer o que é que está sentindo, e aí o pai fica ao ponto de dizer, Senhor, passa essa dor para mim, o que ela está sentindo, passa para mim. Eu creio que Jairo estava sentindo aquela mesma angústia naquele momento, vendo sua filha desfalecer, ao ponto de dizer, e agora? O que é que vai acontecer? O que é que eu vou fazer? Aí alguém deve ter chegado até Jairo, olha, o mestre da Galileia chegou aí. Possa ser que seja a última solução para você. Ele não, creio eu, a Bíblia não fala, mas creio eu, se a gente for entrar na história, creio eu que ele já disse, não vou perder essa oportunidade de buscar a cura da minha filha. Ao ponto que também nós vamos ver que já ele foi paciente, que no capítulo que nós vamos lendo, aí vai também ter um milagre também. A gente está falando de milagre, que é o milagre daquela mulher que está enferma, 12 anos, perecendo por uma enfermidade hemorrágica, passou 12 anos sofrendo, e nós vamos ver que aquela mulher, ela não pensou duas vezes. Viu que Jesus estava chegando e disse, olha, eu vou enfrentar a minha dificuldade, mas vou chegar até os pés dela, até os pés dele. Como a Bíblia vai relatar que ela chega perto de Jesus e apenas toca, aquilo que você falou, a nossa fé operante. Quando a gente bota a nossa fé operante, é onde muda todo o cenário. Onde o ser humano vai dizer, olha, acabou para ele, acabou para ela, mas quando a gente bota a fé, aí as coisas mudam. Deus reverte o quadro. É como nós vamos ver na situação daquela mulher. Ela disse, se eu apenas tocar na orla dele, eu ficarei sã. Ela foi convicta que ia tocar. Da mesma forma foi Jairo, que era um pai de família. E quando se trata de família, o assunto ela abrange muito, a gente se toca muito quando fala a respeito de família. E eu me passando dentro da história, eu digo, rapaz, como foi difícil para Jairo chegar até Jesus. Que já foi triste, abatido, e a dizer, já praticamente desacreditado, mas ele foi. Mas é um ponto dele ter tanta fé que ele disse, olha, se tu for comigo, a minha filha será salva. Ela vai ser curada e ela será salva. Como vai dizer aqui no 23, que ele diz assim, para que seja salva e ela viverá. Olha a convicção que ele já foi. Se ele impôsse as mãos sobre a filha dele, ele tinha essa convicção. Ela vai ser salva e ela viverá. A fé como tem que ser operante. Mas interessante, Cássio, que muitas vezes na nossa vida tem aquelas pessoas negativas. Que os próprios que trabalhavam com ele, os seus empregados, chegaram até ele dizer, olha, a tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Mas eu acho lindo de Jesus que o homem pensa que ali onde está acabado tudo, aí Jesus diz, olha, não liga com essas palavras que eles estão falando, não. Vamos lá. Aí tanto que ele chama e vai, quando chega lá, entra aquele pessoal em alvoroço, uns chorando, outros planteando, aquele choro, né, contido. Tem um choro contido e tem outros que já planteiam com aquela emoção maior, porque Deus, muitas vezes a gente diz, mas por que ela? Porque ela é tão jovem, creio eu, assim, aquelas pessoas lá. Mas o que eu acho interessante é que quando Jesus quer operar um milagre, muitas vezes é pouca gente, que ele diz, olha, só entra a mãe e o pai, é aqueles que vieram comigo, que foram os discípulos, João, Tiago, e entraram para lá. Interessante que quando Jesus opera, meu irmão, é difícil a gente acreditar assim no momento. Isso é uma explanação
relação que eu estou trazendo dessa palavra, para nós ganharmos tempo, porque tempo, como se diz, é bastante rico, que são oportunidades como essa que a gente tem de se edificar. Momentos que nós edificamos, quando nós lemos a palavra e trazemos algo da parte de Deus, um milagre, um testemunho de vida, que são essas coisas que a gente muitas vezes hoje em dia está faltando. Os milagres acontecendo na vida da nossa vida, os testemunhos de vida. A minha esposa, ela tem mais a contar, que ela vivenciou mais o milagre da parte de Marquinho. A nossa irmã, a minha irmã também, Cássia, a que está aí. E sou grato pela sua vida, minha irmã. Eu não estava na hora, não estava no momento, mas quando eu soube da notícia e também soube quando Tati me passou como foi tudo que aconteceu, aí a gente vê a mão de Deus agindo na família, agindo também na vida de Marquinhos. Hoje aqui está aqui um milagre. A gente pode dizer que é um milagre de Deus. Pelo que ele passou, ele é um milagre, ou seja, um milagre vivo. Um milagre da qual nós vamos muitas vezes dizer assim, olha, o que aconteceu na minha família foi um milagre. Então já devolvo para você, depois a minha esposa vai estar testificando daquilo que Deus fez. Onde a gente percebe como Deus é maravilhoso e tudo que Ele fez quando estava aqui, né, em forma de homem, fazendo milagres por meio de Jesus Cristo, quantos já não vivenciaram a mesma coisa que Jairo vivenciou, né, como você falou. Então, o Senhor, a cada dia, Ele renova esses milagres, né, essa ressurreição, né? Então, essa passagem que você trouxe foi você falando e explicando e a gente revivendo tudo que já vivenciou, né? Sobre esse milagre, sobre essa ressurreição e saber o quanto Deus é maravilhoso, né? O quanto Ele nos usa para ser instrumentos dele aqui na Terra. Isso. Então, quando eu começo a falar, né, vai passando um filme, a gente vai voltando, né, àquele ano, de tudo que a gente viveu, de tanta... Foram horas, né, minutos de angústia, mas após aquela angústia, veio o brado, o grito de alegria, né? O choro de alegria. E a gente, né? A gente já passou por tanta coisa, né? Assim, houveram momentos que a gente pediu um milagre e não houve milagre, né? A gente já passou por essas perdas. Mas um milagre que nós queríamos. Não era um milagre que Deus queria, né? Mas hoje a gente está aqui para falar da alegria desse milagre que foi, né, na vida de Marquinhos, que está sendo na vida de Marquinhos, né? É verdade. Marquinhos tem 2 datas de aniversário. Né? E Tati vai poder aí, né, para quem ainda não conhece, né, levar esse testemunho de milagre para eles, todos que estão escutando. E a gente que vivenciou, né, relembrar com alegria, né, relembrar com alegria e dar glórias mais uma vez ao Senhor por esse milagre. Tati. Amém. Mãezinha Boa noite. Cássia, eu já estou com uma toalhinha aqui. Não ignorem, gente, a toalhinha. Eu e Cássia, a gente é muito chorona, dava para a gente ser irmã, mas a gente somos irmãs em Cristo, cunhadas. E para quem não me conhece, meu nome é Tatiana, eu sou cunhada de Cássia, certo? A gente vivenciou um milagre dia 31 de dezembro de 2004. Era uma data comemorativa, como todos gostam de comemorar. Diana, estou aqui, Diana, contando, tá bom? E
E nisso, nós estávamos nos preparando para passar o Réveillon na casa do meu sogro, o pai de Cássia. E nisso, eu deixei a minha filha mais velha, Ana Beatriz, sozinha, certo? Com Marquinhos, e fui chamar Zé Mário, o irmão de Marcos, que mora vizinho a mim. Foram coisas de segundos. Ana Beatriz, ela tinha apenas 3 anos de idade. E ela chorava desesperada para que eu não deixasse eles brincando no banheiro. E eu deixei. Jamais eu imaginei o que podia acontecer. E como criança, o ditado diz que criança segue. Realmente, irmãos. Realmente, gente. É cega, porque eu não imaginei o que podia acontecer. Aqui nós não tínhamos água encanada. E nisso tinha um balde dentro d'água. Tinha um balde cheio de água, que eu deixei eles brincando no balde. Quando eu voltei, Ana Beatriz já estava no portão, gritando, mamãe, mamãe, mamãe. E eu, cadê o seu irmão? Quando eu procurei meu filho, de apenas 1 ano e 4 meses, ele estava desacordado, certo? Dentro de um balde, de cabeça para baixo. Ele foi e jogou as coisinhas que ele estava brincando dentro do balde e foi pegar. Ele virou a banheira e subiu na banheira e pegou. Foi tentar pegar os brinquedinhos dele. E nisso, ele caiu dentro do balde e não teve como ele voltar. Ele caiu de cabeça para baixo, não teve. E quando eu cheguei, que eu vi meu filho desacordado, pela misericórdia de Deus, eu peguei ele nos braços e corri para a casa de Cássia e comecei a gritar, meu filho está morto. Meu filho está morto, meu filho está morto. Para mim ele estava morto, mas para Jesus ele não estava. Porque foi um momento muito difícil. Muito difícil. Porque eu disse, eu perdi meu filho. Mas Deus é lindo, gente. Deus é misericordioso. Mesmo nós não merecemos. Somos falhos. Vivemos pela graça e a misericórdia de Deus. Deus se utiliza da misericórdia deles para conosco todos os dias. Todos os dias. E nisso, Cássia pegou Marquinhos nos braços, colocou no sofá da casa e começou a fazer respiração boca a boca nele. E para honra... E Cássia, antes disso, Cássia pegou no pulso dele e disse, Tata, ele não tem mais pulso. Eu perdi meu filho, meu Deus, não me deixe perder meu filho, não me deixe perder meu filho. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer, mas Deus se utilizou da vida de Cássia, de Roberto Coelho, de Zé Mário. Muito obrigada. Primeiramente a Deus, segundo a vocês 3. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus sobre isso. Quando chega a data de final de ano, eu fico naquela expectativa de gratidão. Gratidão, gratidão no meu coração. E nisso, Cássia começou a fazer respiração boca a boca nele. Enquanto Cássia estava fazendo, Deus botou Zé Coelho também lá. E Zé Mário foi procurar um carro. Aqui nós temos muitas dificuldades em questão de carro. Licença, gente. Nós tínhamos muita dificuldade em questão de carro. Aqui não chegava carro. E Zé Mário, meu cunhado, foi procurar um carro. E graças a Deus chegou um carro, certo? E Cássia, quando algumas vezes, isso já sem forças, e Cássia falava, Senhor, dá a vida a meu sobrinho, que eu te dou minha vida. E eu dizia, Cássia, não fala isso, não fala isso. E ela continuava dizendo, Senhor, dá a vida a meu sobrinho, que eu te dou minha vida. Eu nunca vou esquecer. E amor, irmãos, Deus tem um amor tremendo para conosco. Deus sabia que não era a hora do meu filho. Deus sabia que ele ia vivenciar outras e outras histórias para que o nome do Senhor seja glorificado. Toda honra e toda glória não é para Cássia, não é para Zé Coelho, não é para Zé Mário, que foi atrás de um carro, é para Deus. Do jeito que ele operou o milagre na nossa família, ele opera na sua também. Mesmo sem merecermos, mas o Senhor é misericordioso para conosco. Então isso aconteceu, que Cássia fez, Zé Coelho fez respiração boca a boca nele, e ele deu aquele chorinho. Mas, quando ele deu
aquele choro, eu digo, muito obrigada, meu Deus. E assim, eu peguei meus filhos nos braços com o Cássio, fomos para o hospital de trauma, que era o antigo regional, fomos para o hospital, chegando lá, meu filho fomos para a Clips, não foi, Cássio? Foi para a Clips primeiro. Chegou na Clips, o médico disse que lá não tinha UTI. Não tinha UTI e o SAMU nos levou para o trauma. Chegando no trauma, só que lá na Clips, como é o nome, Cássia, daquele negócio? Me ajuda. De temperatura, né? Hipotermia. Hipotermia, ele estava tendo hipotermia. Ele só tinha 1 ano e 4 meses, só lembrando a vocês, 1 ano e 4 meses. Bem magrinho, bem magrinho. E hoje tá um rapaz lindo, maravilhoso, maravilhoso. Aí o que acontece? Empacotaram ele com papel alumínio e levaram para o hospital de trauma. Chegando no hospital de trauma, ele foi imediatamente para a UTI, e Deus prepara tudo. Deus preparou o médico, o doutor Eduardo, eu me lembro como hoje, doutor Eduardo, pediatra. Ele cuidou muito bem do meu filho, ele deu toda a assistência ao meu filho, eu fiquei lá todo o tempo. E quando foi uma certa hora, a barriga de Marquinhos não falou, certo? Marquinhos só respirava. E eu vi que ele estava vivo porque ele estava respirando, mas ele não teve mais reação nenhuma. Então, quando se passou uma certa hora, isso aconteceu, gente, umas 3h30 para 4 horas da tarde, não foi, Cássia? Mais ou menos isso. Quando foi à noite, nós já estávamos de um trauma, certo? Na rompida do ano. Antes de romper o ano, os médicos falaram que tinha que fazer algo para aquela água sair. Porque eles não conseguiam ver se a água estava no pulmão ou tinha ido para o fígado do meu filho. Para a honra e glória de Jesus, a água estava no pulmão. No pulmão não, na bexiga, certo? Estava na bexiga. Deus é tão lindo e misericordioso que uma enfermeira falou assim, mãe, vamos tentar fazer massagem nele. Ele ainda não fez xixi, a gente não sabe onde está essa água. Vamos fazer uma compressa nesse seu bebê, que a água vai sair. Eu digo, eu creio, meu amor. Eu creio porque meu filho já sofreu muito, meu filho está aqui, meu filho vai sair em nome de Jesus. Eu creio em Deus, que Deus vai restaurar a vida do meu filho. Já restaurou, eu falei para ela. E assim, Marquinhos botou para fora aquela água num xixi, na mesma hora que ela fez uma massagem, ela fez uma compressa de água, e assim meu filho fez xixi. Então, ali foi botada aquela água para fora. Parece que quando botou a água para fora, ele renovou, ele acordou, ele abriu os olhos. O que aconteceu? A única sequela do meu filho, para a glória de Jesus, no outro dia ele estava andando, já estava aperreando, que ele é muito traquino, graças a Deus. Já estava aperreando lá. No outro dia, gente, eu tive alta do hospital. Graças a Deus. Quando deu meia-noite, eu com a minha fé ainda pequena, que a nossa fé é muito pequena. Muito pequena. A Bíblia diz que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, Deus é muito lindo. Eu ainda com pouca fé, que hoje é claro que eu tenho um pouco mais de fé, claro que a gente tem que ter, pelo amor de Deus, senão a gente não vive. O que aconteceu? À meia-noite, depois que todo mundo já tinha me dado Feliz Ano Novo, eu já estava lá no hospital, o que aconteceu? Os aparelhos pararam. Os aparelhos estavam fazendo assim, aquele negócio feito. E cadê a fé de Tati? Mais uma vez o Senhor me provou. Mais uma vez o Senhor me provou o que foi que tinha acontecido. Meu filho tinha se mexido e tinha tirado os aparelhos. Tinha só mexido nos aparelhos. E eu fiquei desesperada. Por quê? O medo de perder e a confiança o medo de perder fica tão grande que a gente esquece que tem que confiar no Senhor para que Ele faça na minha e na sua vida. Mesmo eu assim, mesmo eu com pouca fé, Jesus foi lá e disse, foi só o aparelho que soltou, meu amor. Ele está vivo. No outro dia, ele estava brincando conosco. A única sequela que ficou nele, gente, foi que ele já falava com 1 ano e 4 meses,
e ele parou um pouco de falar. Mas depois de 2 anos ele voltou a falar novamente. E hoje é um rapaz lindo, maravilhoso, é um rapaz lindo, estudioso, já vai terminar o 3º ano. Lindo, come, dorme, é um gato. Graças a Deus, graças a Deus. Toda honra e toda glória que seja dada ao nosso Deus, por tudo, irmãos. Por tudo. Nunca esqueça de agradecer a Deus todos os dias. Porque todos os dias o Senhor aumenta a nossa fé, com testemunhos, com coisas que acontecem na nossa vida, com situações que acontecem na nossa vida que depois a gente vem entender o porquê. E nunca questione. Muitas das vezes, Cássia era para ter saído de lá antes de meio-dia. E Deus preparou nesse dia para Cássia estar lá, para me ajudar, porque eu não sabia o que fazer no momento, como mãe. E ela, como tia, soube agir na direção de Deus. Então, não questione. Muitas das vezes, atrasos, muitas das vezes, pessoas que chegam na nossa vida. Então, não questione as coisas que Deus faz, porque foi um milagre de Deus. Quem conhece meu filho sabe que é um menino lindo hoje. É um menino que come bem, é um menino que dorme bem, é um menino lindo e maravilhoso, para a glória de Deus. Então, sintam que Deus possa abençoar a vida de vocês, com que o pequeno testemunho que a gente contou aqui. Pequeno que eu falei, porque eu resumi muita coisa que aconteceu nesse dia. Resumi muito. Mas eu sou grata a Deus pela vida de Zé Mário, de Cássia, de Zé Coelho, de todos que estavam naquele momento. Do médico, doutor Eduardo, que eu não conheço mais, não vi mais, mas eu lembro o nome dele. Deus preparou pessoas para nos ajudar lá no hospital. Todas a minha e a família de Marcos que ficaram em oração, intercedendo por nós, pelo nosso filho, que hoje é um rapaz lindo e maravilhoso, para a glória de Deus. Então, muito obrigada, gente. Sintam-se tocados por esse testemunho e saiba, do jeito que Deus fez na vida do meu filho, Deus faz na de vocês também, tá bom? Então, que Deus abençoe, que Deus possa abençoar a vida da casa de vocês, a vida de vocês, os projetos de vocês. Então, um abraço. Amém. Coisa linda, né, Tati? Olha, Demais. e assim, a gente já tinha passado por uma perda, né? A gente tinha perdido a menina de Nite, né? E a gente não imaginaria perder outro, né? Naquela hora, assim, a gente foi dor em cima de dor, né? Porque a gente estava sofrendo ainda pela perda de Adriane. E também muito novinha, né? Não tinha nem 1 ano de idade quando o Senhor levou ela para junto dele. E você contando aí, vendo todo aquele dia, né? Era para me ter ido embora logo. E não foi ficando, eu fui esperando, porque o Senhor tinha um propósito. O Senhor tem um propósito para mim, o Senhor tem um propósito para Zé Mário, tinha um propósito para José Coelho, tinha um propósito para vocês, tinha um propósito para a nossa família, né? Hoje a gente sabe, né? Hoje a gente agradece a Deus. Como eu falei, foram minutos, horas de aflição, mas também foi um brado de alegria quando a gente escutou aquele que ele não abriu o olho, só fazia. E assim, Deus foi nos usando, né? Foi usando vocês em oração, foi me usando e usando José, porque era eu e ele naquela massagem cardíaca, naquela respiração, né? E Zé Mário naquela aflição, porque fazia pouco tempo que ele tinha perdido uma filha, né? Nite, vó, lembro muito de vó, faça massagem, bota ele em cima da cadeira, faça massagem nele, faça a respiração boca a boca, ô Beatriz. Hoje ela tá aí com o pai, né? Então, assim, quantas pessoas lindas e maravilhosas, ungidas pelo Senhor, estavam ali naquele momento, né? Então, é só gratidão a Deus por esse milagre que a gente pode ver, esse galego aí, que chegou aqui, pai, dia 1º de janeiro, com um zonhão, bichinho todo
E a gente olhava e agradecia a Deus por esse milagre, porque foi um milagre, minha gente. Quem viu o Marquinhos do jeito que viu lá, sem vida. Então o Senhor ressuscitou, né? O Senhor voltou o seu olhar para ele e fez novamente o sopro da vida em Marquinhos. Então, quem estava ali, quem viu, hoje pode olhar para Marquinhos e dizer, realmente, ele é um milagre do Senhor, um milagre vivo. Né? Por isso que a gente comemora 2 vezes o aniversário dele. Todo 1º de janeiro, né? Na verdade, dia 31 de cada ano, a gente relembra pela glória, né? A gente relembra esse momento para glorificar o Senhor, né? Porque o Senhor nos mostrou que Ele é Deus, né? E Ele nos mostra a cada dia. Mas existem provações como essas que é para Ele dizer, reafirmar, olha, eu sou Deus, né? Eu sou Deus. Então, mais que Deus não há, né? Então, quando a gente fala da glória de Deus, fala do amor dele, fala da graça dele, fala dos milagres vindo dele, é Deus. Deus é Deus. A nossa fé é pequena. Nós somos falhos, mas ele é ele. Então, por isso que diz que tudo é para ele. É por ele. Tudo é dele, né? Porque ele é soberano em tudo. Então, os milagres que o Senhor faz em nossa vida, seja pequenos, seja grande como a ressurreição, tem que ser glorificado, tem que ser testemunhado. A gente tem que sim abrir a boca e dizer, olha, o Senhor existe. E para ele é toda glória. Porque o Senhor fez maravilhas na minha vida, né? O Senhor fez esse milagre na minha vida. E se o Senhor não tivesse feito, se eu tivesse permanecido com a minha fé pequena e sem acreditar, se a gente tivesse escutado, como Jairo, se Jairo tivesse escutado o que os seus amigos, servos estavam falando, Jairo não tinha ido atrás do Senhor para ressuscitar a sua filha. Se a gente tivesse só acreditado naquilo que os nossos olhos estavam vendo, que era Marquinhos ali desfalecido, sem vida, nós não teríamos agido pelo Espírito Santo e persistido fazer massagem nele, cardíaca, até ele retornar. Então, que bom que a gente olhou pelos olhos da fé. Que bom que a gente escutou o Espírito Santo de Deus, porque ele estava ali. O Senhor estava ali em todos os momentos. Em todos os momentos, o Espírito Santo de Deus estava ali, fazendo a obra dele, né? Foi preciso. A gente não sabe o motivo, mas Deus sabe o porquê. Tivemos que vivenciar esse milagre. Para hoje, estar aqui, dando glórias a Deus e testemunho dessa fidelidade dele, né? Porque ele nos ama muito. Pode falar aí, pai. O pai não estava presente, né? Mas vivenciou esse milagre aí. Ah, Maria, coração, né, Marco? Nesse dia eu estava trabalhando, aí justamente como vocês falaram aqui, quando eu terminei, na época que eu trabalhava cobrador, na época que eu terminei o expediente de trabalho, ninguém ainda tinha me contado, né? Cheguei na empresa, todo mundo tinha ficado calado, acho que também para não deixar muito abalado, né? Não deixar a pessoa mais perturbada ainda. Aí cheguei naquele determinado momento lá em Pai, aí Pai veio me receber e veio logo com uma palavra que já me deixou abalado, né? Seja forte. Aí eu fiquei sem entender. Aí quando ele disse, agora senta aqui na cadeira, eu vou dizer o que foi que aconteceu. Aí, quando ele contou, é como se tivesse algo que tivesse acontecido que a pessoa fica sem chão naquela hora, sem chão. Mas ele, graças a Deus também nesse ponto aí, ele também soube conversar, soube a me acalmar, eu fiquei calmo, tranquilo, mas mesmo assim com o pensamento assim, pensamento perturbado. Eu acho que eu fiquei quase igual a Jairo.
A situação do Jair era mais complicada do que a minha, né? Mas eu fiquei quase igual a Jair. Eu digo, e agora, meu Deus? Que, como você disse, a gente já tinha vivenciado uma perca. Aí, isso é muito doloroso ter que vivenciar novamente uma perca, novamente dentro da família. Eu fiquei, naquele momento, sem chão, sem força, para nada. Mas graças a Deus, que Deus tinha seus anjos, que Deus coloca, a gente pensa muitas vezes que ele vai mandar o anjo do céu, não, às vezes ele coloca anjos, se utiliza das pessoas para se transformar em anjos, para nos ajudar. Porque o anjo, quando vamos ver a figura do anjo, ele está ali para servir. Então, são pessoas que estavam ali, como você bem falou, Deus ele queria tratar com aquelas pessoas naquele momento, para vivenciar aquele milagre. Porque muitas vezes a gente tem aqueles milagres que a gente crê e não vê, e tem aqueles milagres que Deus permite para ver e testificar, como todo mundo viu. Então, para mim, quando eu vi ele no dia primeiro, sendo trazido pela mãe, oxe, a minha vontade era de cheirar, beijar, abraçar, botar ele no colo, não tirar ele mais do colo. A vontade do pai é essa. Porque o pai ele sempre vai querer dar o quê? Segurança. Quanto mais Deus, né? Quando a gente... É como se a gente... Ele deixa nós caminharmos. Aí vê quando a gente cai, tropeça um pouco, cai, e ele diz, agora eu vou pegar ele, botar no colo, levantar ele novamente, botar ele para caminhar. É desse jeito. É dessa forma que Deus faz na vida da gente. Muitas vezes a gente passa por tanta luta, tanta dificuldade, e faz isso que a minha esposa falou. Nós não paramos para agradecer. Temos que agradecer dele em tudo. A Bíblia diz que a gente tem que dar graça em tudo, em tudo. Ou seja, até nos momentos ruins da nossa vida, nós temos que agradecer a Deus. Nos momentos difíceis, no momento de perda, a gente tem que agradecer. Por quê? Porque ele fez a vontade dele. Deus ele sempre vai fazer o que é bom para o ser humano. Deus ele nunca vai deixar o ser humano sofrer. Muito. Sempre vai chegar um momento que ele diz, olha, o fardo dele está pesado. Agora chegou a hora de eu trocar os fardos dele pelo leve. E o fardo dele, a gente sabe muito bem que o fardo dele não pesa. O jugo dele é mais leve do que a gente pensa. Onde o mundo bota um jugo pesado sobre nós, mas Deus vem no momento certo e diz, olha, vou aliviar o peso dele, o fardo dele ele vai começar a caminhar mais um pouquinho mais leve. Mas é assim, vivenciamos, eu não vivenciei, mas os relatos chegaram até a mim do que aconteceu. Aí deu mais motivo ainda da glória a Deus. Eu não vi, mas criei no milagre. Isso é o importante, é que você muitas vezes não vai ver, mas vai crer que o milagre aconteceu. Porque tem momentos na vida que a gente vai presenciar. E tem momentos na vida que a gente realmente crê. Como foi aqueles 10 leprosos. Eu acho lindo demais aquele milagre deles. Que eles não estavam vendo na hora. Apenas o mestre disse, Jesus disse, olha, vocês estão querendo milagre? Então, né? Isso aqui é nas minhas palavras. Estão querendo milagre. Então vá, se apresenta ao sacerdote. Mas o interessante é que eles, no momento que eles foram, botaram aquela fé e começaram a caminhar, aí o milagre aconteceu. Creio eu que cada um começou a olhar para o outro e cada um olhando que a sua pele estava ficando limpa, ao ponto de um. Eu acho interessante é isso, Cássio. De um. Aí ele disse, peraí, eu recebi meu milagre naquele exato momento, vou voltar e vou agradecer. Por isso que aqui e acolá a gente tem que parar e voltar para agradecer. Porque o mestre, o dono do milagre, ele gosta muito disso. Eu acho interessante que ele diz, olha, não foram 10 que foram curados? Cadê os 9? Ele sente falta de nós voltarmos para agradecer. Ele sente falta. Ele diz, foram 10, mas faltaram 9. Cadê os outros 9 que não vieram? Veio só você que é estrangeiro. Então, muitas vezes, Deus sente essa falta. O próprio Cristo, ele sente essa falta de pararmos para agradecer. Então, foi algo que aconteceu na nossa vida. Creio que vocês que nos escutaram nesta noite, tanto família como amigos, principalmente a família que passou aquele período, era um período festivo, a minha família estava num período festivo, que sempre quando chega final de ano é a fraternização, é onde nós paramos para estar mais juntos um pouco. E, infelizmente, aconteceu aquele fato, mas
Pelo contrário, quando foi no dia primeiro que o milagre aconteceu, aí é que nós tivemos mais motivo ainda de nos alegrar, porque Deus se fez presente. E é interessante que muitos comemoram o nascimento de Cristo, né? E eu acho que é um momento de alegria, né? E quando a pessoa volta novamente à vida, é um momento de nós, como o Cássio falou, de sempre a gente estar comemorando. Que é a parte feliz, né? Um pai, uma mãe, a família, fica tudo alegre, contente. Hoje à noite mesmo, a gente já comentando aqui, a minha esposa comentando, quando a Ana Beatriz, ou foi a Esther que nasceu, muita gente veio ver, muita gente veio visitar. É um momento de alegria para a família. E quanto mais uma ressurreição, um novo nascimento novamente, que é uma segunda vida que Deus permite. É um momento de alegria para a família. Então foi esse o nosso testemunho, mais da parte de Cássia e de Tati, que vivenciaram isso. E eu fico grato a Deus pela vida da minha irmã, a vida de, como já foi mencionado aqui, de Roberto Coelho, de meu irmão Zé Mário. É que são pessoas específicas que Deus colocou naquela hora e naquele exato momento. Ou seja, Deus trata, que a gente nem pensa como é que ele vai agir, mas ele age de várias formas. Que é depois que a gente... Por isso que ele diz, olha, vocês não vão compreender agora o que eu faço, só vão compreender depois. E realmente é dessa forma. Cássio? É verdade. E você falando aí, tá, Marcos, e eu só lembrando, tá aqui, que depois desse fato, né, teve outras surpresas com o Marquinho, né? Isso. Marquinho não parava quieto. E aprontava uma. Eita, Senhor. Mas glória a Deus, né? Glória a Deus por tudo. Se aquietou, graças a Deus. Se aquietou. É verdade, é verdade. Oh, meu Deus, ô Marquinhos abençoado, é uma bênção. Graças a Deus, é uma bênção. Mas é uma alegria nossa, uma alegria enorme da gente poder hoje, nessa noite, vir testemunhar, né? Ser um dos 10 que veio testemunhar esse milagre, né? Essa vitória sobre a morte. O Senhor nos provou que Ele é vitorioso sobre a morte. Que nas mãos dele está o poder. Né? Nas mãos do Senhor está o poder. E assim, de tudo no tempo, né, Tati? A gente sempre falava como é que a gente vinha testemunhar. Aí, o tempo do Senhor é o tempo certo. Né? É verdade. Deus sabe que estava aí, que precisava ouvir. Que a nossa fé seja edificada a cada dia. É verdade. Tudo no tempo de Deus. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a Deus por tantas oportunidades maravilhosas que o Senhor tem nos concedido de ver a manifestação do poder dele. Né? E sem falar que eu não tinha, como você sabe, tanta intimidade com Deus como eu tenho hoje. Né? Isso aconteceu há 18 anos atrás e eu vim ter intimidade com o Senhor realmente há 12 anos atrás. E quando a gente se tem mais intimidade com Deus, isso é independente de religião, tá certo, gente? Independente de qualquer coisa. É a nossa intimidade com o Senhor. Verdade. É o nosso Deus e eu. Deus e eu. Independente de religião. Deus é soberano. Aqui eu vou só... Alguém colocou aqui no comentário, eu não estou vendo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Por quê? Porque a gente tem que aceitar. Deus podia ter levado meu filho naquele dia. Quem era eu para questionar o que Deus ia fazer? Eu não... Quem era eu? Mas eu ia questionar como mãe, como falha. Eu ia questionar o porquê do Senhor ia fazer. Mas Deus é lindo, Deus é misericordioso, Deus é tremendo, como Diana colocou aí. Realmente, Diana, Deus é tremendo. E quando a gente passa a buscar o Senhor, eu digo a você hoje, busque ao Senhor enquanto há tempo. Que a volta de Cristo vai ser como um ladrão. A gente não sabe o momento nem a hora.
Então a gente tem que estar preparado, não é se preparando, é preparar para a volta de Cristo. Porque ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para buscar os escolhidos dele. Então a gente tem que buscar intimidade com o Senhor todos os dias. Mas Tata, eu sou falha, eu sou isso. Sim, mas o Senhor quer a intimidade do seu coração com você. Quer que nós peçamos perdão a Ele todos os dias. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pelo que eu falei, pelo que eu fiz, porque Ele sabe. Muitas das vezes Ele quer que a gente fale, claro. Ele quer que a gente tenha a nossa intimidade com Ele falando. Mas quando você não consegue falar, o Senhor conhece o íntimo do teu coração. Mesmo sem palavras, o Senhor sabe o teu gemido. O Senhor conhece o nosso gemido. O que vem dentro do nosso coração. Ele já sabe, mas Ele precisa. Ele é um pai bondoso, é um pai carinhoso, é um pai justo. Que Ele sente saudade de ouvir a nossa voz, de ouvir o nosso clamor. Mesmo sem palavras. Mas o Senhor vai lá no teu coração, só chora. Não, Tata, eu não tenho mais palavras, não aguento mais. Mas só chora, se derrama na presença de Deus. E Deus vai fazer na vida de vocês, de todos nós. Começando de mim, de Marco, de Cássia, de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Oh, coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus. E tudo é um processo na vida da gente, né? Tudo é um processo. Essa intimidade com Deus não nasce do dia para a noite. É um processo. Isso é uma amizade que a gente cria. Da mesma forma, quando a gente conhece uma pessoa como nós, né? Que a gente conhece fulano hoje, e à medida do tempo vai criando aquela intimidade, aquela amizade, a mesma coisa é essa intimidade com o Senhor. E com Ele é que deve realmente ser fervoroso, dia a dia, toda hora. Por isso que eu insisto em dizer, fale com Deus tudo o que você sente. Converse com Ele. Pode ser uma besteira, mas converse com Deus, porque é o nosso melhor amigo. É quem realmente é fiel, né? A fidelidade de Deus não tem fim. E Ele sabe de tudo. Antes mesmo de iniciar a live, eu estava falando para a Alice aqui, que ela está aqui comigo. Eu disse, Alice, Deus, Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele está presente em todos os lugares. Ela fez, em todos os lugares, mamãe. Até se eu estiver embaixo da coberta, eu disse, Deus está ali. Ela está lhe vendo. Você pode fazer alguma coisa que mamãe não saiba. Mas Deus sabe o que você está fazendo. Então, Ele é um Senhor, Ele é o soberano. Então, é para Ele que a gente realmente deve a nossa fidelidade, né? E a partir do momento que a gente é fiel ao Senhor, que a gente se dedica ao Senhor, em consequência, a gente começa a ser fiel ao nosso próximo, se dedicar ao nosso próximo, né? O nosso amor para com o próximo vai aumentando a cada dia. Isso, porque é o certo, é a verdade. Quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Porque a partir do momento que eu coloco Deus como primordial na minha vida, como primeiro em tudo, tudo a mais vai ser acrescentado. Se eu amo a Deus, eu vou conseguir amar o irmão, né? Então, é de onde vêm os dons, né? Os frutos do Espírito Santo. A partir do momento que eu coloco Deus como primordial na minha vida, consequentemente, as obras do Espírito Santo vão fluir mais e mais. Eu vou começar a ter compaixão, mais amor, mais atenção, mais empatia, né? Então, vem só a abundância de sentimentos daquilo que vem do coração de Deus, que é jorrado do coração do Senhor, né? Então, seu processo aí, Tati, foi essa intimidade ao longo dos anos, né? O Senhor foi tendo com você essa intimidade e a cada dia essa intimidade vai entrelaçando mais, isso vai se tornando um elo. E o elo que Ele quer é justamente esse elo incorrompível, né? Esse elo que o Senhor quer conosco. Um elo que ninguém mais pode separar. Mas para ver esse elo é preciso que a gente crie esse processo de intimidade. Todos os dias. Todos os dias. Vocês estão me escutando? Estamos. Não. Tá, não. Então, minha gente, eu só tenho a agradecer,
novamente a vocês, né? Muito Amém. obrigada por ter dito Mas- novamente mais um sim, ter vindo aqui, colocado para essas pessoas que ainda não conheciam o testemunho de vocês de vida, aberto a porta da casa de vocês, do coração de vocês e colocar algo tão íntimo, né? Tão único, porque aí é uma intimidade, né? Da família com Deus, desse milagre que o Senhor fez. Então, foi algo para nossa família. Então, vocês abriram a porta do lar de vocês, o coração de vocês, exporam a vida de vocês, né? A ressurreição de Marquinhos aí para todo mundo e dando glórias ao Senhor, glorificando o nome dele a cada segundo por esse milagre e pela vida de Marquinhos. Então, eu só tenho a agradecer, né? Primeiramente a Deus, segundo por me colocar nessa família. Eu sem vocês não sou nada. É verdade. Vocês me perguntam quem é Cássia. Cássia é cada um de vocês, né? Cada pessoa que o Senhor coloca na minha vida vai se transformando em Cássia, né? Então, Cássia é um pouquinho de cada um de vocês e eu só tenho a agradecer ao Senhor, né? E agradecer a todos que estiveram conosco nessa live tão linda, tão tocante. E dizer que se alguém ainda, se o milagre ainda não aconteceu, não cesse a oração, né, Tati? Continue a orar, que o milagre vai acontecer. Não desista. Não desista. Vocês querem, podem agradecer. Eu agradeço a Deus, como eu já agradeci, e agradeço a todos vocês. Que o Senhor Jesus possa abençoar a casa de vocês, a vida de vocês e não desista. Não desista da sua família. Muitas das vezes a gente está sem força. Mas Marcos já disse que o Senhor nos carrega no colo. Ele diz, você não, quando a gente se acha que está fraco, nós estamos fortes. E é essa força que a gente só encontra em Deus. A gente só encontra no Espírito Santo. A gente não encontra em amigo, a gente não encontra em esposo, a gente não encontra em filho, a gente só encontra em Deus. É a nossa fortaleza, é o nosso ser que, como já foi dito aqui, alguém colocou no comentário, ele só basta bater na porta. Ele está batendo a porta. Nós só devemos abrir a porta do nosso coração para o Senhor, para que Ele venha a cada nos fortalecer. O mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz de maligno, mas nós somos de Deus. E nós temos um Deus soberano. Nós temos um Deus soberano. Realmente, tem acontecido muita coisa que está acabando famílias, acabando pais e filhos, e assim, mas nós, o que é que nós podemos fazer? Dobrar os nossos joelhos em oração. Não vou desistir, não desista, família, não desista daquele filho que dá trabalho, daquela filha, do seu esposo, não desista. Porque família é projeto de Deus, é obra criada no coração de Deus. Muitas vezes a gente por pouca coisa desiste, e a vitória está bem na frente. Como é que o Senhor vai fazer se a gente foi tão pequeno e desistiu tão rápido? Então vamos buscar no Senhor a nossa fortaleza. Porque luta, todos têm. Como já foi dito uma palavra nesta noite. Quem não tem luta? Nós todos temos, todos os dias. Mas o Senhor está conosco em todos os momentos. Muitas das vezes a gente não vê, mas vamos pedir a Deus em oração para que a gente veja. Para que o Senhor se mostre a cada dia presente em nossa vida. Para que a gente tenha mais certeza que o Senhor está conosco. Para que a gente não venha duvidar que Deus, ao amanhecer, à noite ele já passa colocando os anjos dele acampados sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e no dia ele vai dando livramento, vai cuidando, vai preparando o nosso dia. Não, mas eu tenho muito problema, mas o Senhor está ali. Vai passar, nada é para sempre não. Vai passar, tudo vai passar. E Deus, como eu já disse, é soberano, Ele nos fortalece, Ele cuida de nós, e eu sou grata a Deus por mais uma live, que Deus possa abençoar a vida de vocês, a tua família, Cássia, a nossa família, que Deus possa abençoar, que Deus possa cobrir de bênção, que Deus dê saúde a todos nós, em especial agora para a Dona Socorro, que ela vem tido muito, muito doente, a bichinha, que Deus possa abençoar a vida de Dona Socorro, minha sogra, que Deus possa cobrir de bênção, Dona Socorro, que Deus possa abençoar com rica saúde, em nome de Jesus. Muito obrigada a todos. Passando para agradecer, primeiramente, a minha irmã,
Agradecer àqueles que... Marcos fala menos, eu falo mais. É assim mesmo. Agradecendo também àqueles que emprestaram os seus ouvidos essa noite, que eu digo assim, emprestaram, porque para escutar nosso testemunho, também a palavra que foi meditada nessa noite também. Sou grato pela vida de Ana Paula, também minha prima, vejo que ela está aqui acompanhando, juntamente com seu esposo. E passo um abraço para toda a minha família, meus irmãos, meu pai, que creio que ou está em casa, ou está lá em João Pessoa, mas deve estar vendo também minha mãe, como já foi mencionado aqui, eu oro muito pela saúde dela, tem passado um momento difícil, peço a oração de vocês todos, que a Bíblia diz que a gente tem que orar uns pelos outros, que essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Enfim, sou grato por esse canal da qual a minha irmã já abriu faz um tempinho aí, que tem edificado bastante gente e vai continuar edificando. Amém, Jesus. Porque o propósito é esse, como minha esposa falou. Dificuldade na família tem, mas nós nunca devemos desistir. É um projeto que nós temos que levar até o final, principalmente nós que somos homens, que somos pais de família, chefe de família. Nós temos a responsabilidade daquilo, da ordenança que criou, né? Que o homem, ele é o provedor, e se ele é o também passa a ser também o cabeça, o coluno da casa. É ele quem vai dar a base de sustentar toda a família. Então, que Deus nos abençoe, né? Nós, como chefe de famílias e mães de famílias também, como nós vemos aí pessoas que também são mãe e pai ao mesmo tempo, que Deus venha abençoar a vida dessas pessoas também. E sou grato a Deus por tudo, que o Senhor tenha vida na vida da minha família. Vitor, cadê meu abraço? Vitor! Um abraço, Vitor! O Vitor cobrando um abraço, tá com ciúme de Marquinhos. Vitor é uma benção também. É o segundo meu filho. Tem ele lá, os três, né? De lá de Nito, são como se fosse filho para mim também. Valeu, Cássio. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Que os anjos do Senhor acampem ao redor da casa de vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa pairar sobre aí. E cada dia mais vocês se edificarem ainda mais na fé. É um orgulho para a nossa família ver o crescimento na fé de vocês. E isso é muito rico. Rico e nos edifica, né? Porque temos que ser luzes, espelhos, né? Então é através das nossas ações que os nossos filhos se espelham, é através das nossas ações que as pessoas conseguem enxergar o nosso crescimento em Deus. Então, muito obrigada novamente por vocês terem aberto a porta da casa de vocês e estar hoje conosco aqui partilhando esse momento tão lindo, né? Falando de algo tão lindo, tão único que aconteceu na vida de vocês, né? Na vida da nossa família. E, se Deus quiser, até uma próxima live, né? O Senhor aí nos ajude, nos abençoe. Muito obrigada. Casal do meu coração. Beijo, Marquinhos. Cadê Marquinhos que não aparece aqui para o pessoal ver? Não é? Tá com vergonha? Essa hora deve estar dormindo já. Tá. Quem estava querendo aparecer era pequena, né? Ela queria porque queria. Diga a tia que quando for fazer uma live das crianças. Pronto. Tia vai estudar a possibilidade, sim, da gente fazer uma live só de criança. Olha que coisa linda. Vai ser uma bênção. Deus abençoe. A Alice já está aqui. Eu posso participar? Com certeza. Deus abençoe vocês. Beijo, Cássio. Boa noite. Tchau. Que coisa mais linda, né, minha gente? A gente... Deixa eu só ver aqui. Coisa mais linda é a gente vivenciar os milagres de Deus na nossa vida e na vida, né, dos irmãos. É uma vitória. Foi uma vitória nossa e a gente comemora todos os dias disso, né? Todos os dias comemoramos a vida, né? A vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu torno a dizer, se existe algum milagre, né, que precisa ser
feito na tua vida, não desista não. Continue orando, continue com seu joelho no chão, o coração no chão, pedindo ao Senhor que interceda por você, que toque aonde você não consegue tocar, que fale ao teu coração. Então, continue. Esse milagre que você tanto deseja está batendo aí na porta. Não desista, não. A cruz foi feita para ser carregada. E ela tem um motivo. Ela tem um propósito na tua vida. O Deus é do impossível. O nosso Senhor é um Deus do impossível. Ele vem fazer milagres e renovações. Então, persista. Continue. Continue na oração, continue na perseverança, continue nesse processo de intimidade com esse Deus maravilhoso. Debrados de vitória, debrados de alegria, debrados de glórias. O Senhor merece toda a honra e toda a glória. A cada respirar seu, peço obrigada ao Senhor, dê glórias a Ele. Tome posse. Tome posse do milagre, da cura, do amor. Tome posse dos dons do Espírito Santo na tua vida. Dos frutos que o Espírito Santo faz fluir na tua vida. Muito obrigada. Que essa noite tenha um final de noite abençoado. Na hora que você for orar, nessa sua intimidade com esse Deus de milagre, agradeça pelo dia de hoje, pela oportunidade de você estar dizendo: obrigado, Senhor. Glórias eu te dou por tudo que tu tens feito e por tudo que ainda vais fazer na minha vida. Entrega na mão do Senhor a tua vida, meu irmão, e tu vai ver os milagres de Deus acontecendo diante dos teus olhos, dentro do teu coração. Porque é muito bom sentir o fogo do Espírito Santo dentro de nós. Deus te abençoe. E abençoe cada um de vocês. E a live da criança, se Deus quiser, viu? Vamos fazer. O Senhor hoje plantou no nosso coração, é porque Ele tem. Porque vinde a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima sexta-feira ou o dia que o Senhor desejar. Muito obrigada por cada um de vocês. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, em nome do Filho. Deus abençoe vocês.